Olá, seja bem-vindo ao Com a Palavra. Você certamente já ouviu falar em transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que é mais conhecido como TDAH. Mas como isso pode influenciar o dia a dia das pessoas? Hoje vamos aprender mais sobre este transtorno, para saber como lidar com ele, as características e como podemos ajudar as pessoas que convivem com o TDAH. Com a palavra, o psiquiatra Vinícius Kieff. O que é o TDAH? Bom, o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele foi tendo algumas mudanças no diagnóstico. A partir da década de 70, a gente vê uma preocupação maior dos pesquisadores com a presença do TDAH também nos adultos, né? Mas é uma doença basicamente em que a gente observa uma desatenção, uma dificuldade do paciente em concluir tarefas, ele comete erros frequentes, seja no trabalho ou se é uma criança na conclusão de tarefas, né? Quais são as características de uma pessoa com TDAH? Então, são pessoas que têm muita dificuldade, por exemplo, na faculdade, na escola, passaram de ano com dificuldade, né? São aqueles amigos, né? Não estou falando que todos os nossos amigos possam ter, mas são aqueles nossos amigos mais acelerados, que não esperam que a gente termine uma frase, antecipam, às vezes até acabam respondendo por nós. É importante lembrar também que eles têm dificuldade de relacionamentos, né? Muitas vezes a gente fica focado nessa questão do desempenho acadêmico, do desempenho no trabalho, mas eles também acabam tendo muita dificuldade nos relacionamentos. São pessoas mais que se envolvem em conflitos com mais facilidade. Como o TDAH se desenvolve? Então, o que a gente sabe é que existe uma alteração genética, né? A gente sabe que a prevalência do TDAH é maior em familiares que já têm o TDAH, e a gente sabe que, basicamente, falando de maneira mais genérica, há uma alteração na dopamina e na noradrenalina. E o cérebro ele é todo interligado, e aí esses neurotransmissores não vão funcionar adequadamente, não vão fazer a transmissão adequada para as áreas responsáveis à atenção, por exemplo. A atenção, a resolução de problemas, né? E também ao controle de impulsos. Então, por ter essa alteração, esse cérebro não funciona adequadamente. Então, a gente precisa, vamos dizer assim, dar um empurrãozinho com a questão medicamentosa. Mas é um mecanismo complexo que a gente ainda está tentando compreender. Como é feito o diagnóstico em crianças? O diagnóstico ele é feito principalmente comparando a criança com os pares, como eles dizem, né, com as crianças que estão ali ao redor dela, por meio do relato também de professores, no caso das crianças, né, se for um adulto ali, por exemplo, a esposa. É importante pedir um relatório para a escola, e normalmente elas escrevem bem, né, assim, as professoras, é uma criança que é mais agitada, não consegue prestar atenção, está com dificuldades, e baseado nos critérios diagnósticos, né, então a gente tem os critérios de desatenção e os critérios de hiperatividade e impulsividade, e aí você vai fazendo uma espécie de pontuação e ver se a criança preenche pelo menos 6 critérios, como está lá no nosso manual diagnóstico DSM-5, né? Quais são as características do TDAH em crianças? Bem, nas crianças a gente vai observar aquelas crianças que são agitadas. Aqui também é importante lembrar que para fazer um diagnóstico de TDAH a gente tem que fazer essa observação em pelo menos 2 ambientes, né? Porque, assim, por uma questão até um pouco mais óbvia, né? Por exemplo, você leva o seu filho no clube. Lógico, ele vai ficar lá mais ativo, vai brincar com todo mundo, talvez não siga tantas orientações dos pais, né? Mas, assim, é naquele ambiente especificamente. Então, na criança, assim, além de a gente observar em um ambiente, a gente precisa de outro ambiente. Então, por exemplo, como é que seria esse mesmo caso na escola? Aquela criança que não senta, que não presta atenção na aula,
que em casa não vai seguir as orientações do pai, vai ser uma criança muito inquieta. O TDAH pode ocorrer em adultos? Na grande maioria das vezes, esse diagnóstico acaba passando despercebido, né? Eu trabalho mais com adultos. Então, muitas vezes, quando eu percebo que há algum sinal, nitidamente por algum motivo não foi feito esse diagnóstico na infância. Talvez por falta de informação naquela época, né? Ou alguém não notou, ou talvez aquele estigma, ele é preguiçoso, ele não quer nada com a vida, né? Mas boa parte das vezes é um diagnóstico que passou despercebido. É importante também a gente lembrar que 60% das crianças que já tiveram um diagnóstico de TDAH vão tender a persistir com esses sintomas quando adulto, tá? Se fala em 40% de remissão, mas na verdade algum tipo de sintoma acaba ficando. Então muitas vezes essas pessoas vão precisar ainda de tratamento, mas só relembrando aqui, porque eu acho que é um número expressivo, 60% vai tender ainda a continuar com esses sintomas. Existem diferentes tipos de TDAH? A gente tem basicamente 3 tipos, né? A gente tem o hiperativo impulsivo, considerando uma categoria. A gente tem os desatentos e tem o combinado. O combinado, obviamente, seriam a mistura desses 2 sintomas. Então, o hiperativo impulsivo é aquele paciente que atropela o que o amigo está falando, sempre está mexendo as mãos, está inquieto. Então, esse perfil mais agitado, parece que está ligado no 220, como popularmente as pessoas costumam dizer, né? O desatento é aquela pessoa mais distraída, né? Esquece, perde as coisas que precisa para fazer o trabalho dele, é mais distraído, qualquer coisa faz com que ele fique desatento. Se as pessoas falam com ele, muitas vezes ele não percebe, né? E o combinado vai ser uma junção desses 2 tipos. Como o TDAH pode atrapalhar nas tarefas do dia a dia? A gente vai ter as complicações mais óbvias, né, que seriam um baixo rendimento acadêmico, um baixo rendimento no trabalho, mas também tem a questão dos relacionamentos, né? Como eu comentei, são pessoas que acabam se envolvendo com mais conflitos, seja no trabalho, no relacionamento, com mais facilidade. Eu acho que aqui também, muitas vezes, acaba acontecendo um preconceito, porque, por exemplo, às vezes uma criança que tem dificuldade na escola, cresce, não teve esse diagnóstico, chega na faculdade, acaba tendo muita dificuldade, então muitas vezes ela é taxada de preguiçosa, né? E não tem nada a ver, é uma doença. A criança não consegue se concentrar, ela não consegue ficar parada, né? Então, isso exige um esforço muito grande dela que faz com que ela se canse. Então é importante também a gente falar essa questão do estigma, além dessas questões de um baixo rendimento acadêmico, um baixo rendimento no trabalho. Também tem descuidos, né? A pessoa se esquece de passos importantes na tarefa dela. Então, se é uma profissão que requer muita atenção, passa a ser um desafio grande tanto para o próprio paciente quanto para aquela atividade que ele precisa desempenhar, né? Como diferenciar a desatenção do TDAH? Não necessariamente toda desatenção é um quadro compatível com o TDAH. Então, por exemplo, se a gente dormir mal, no dia seguinte a gente tem um prejuízo de atenção. Os quadros depressivos, ansiosos, eles também levam a prejuízos cognitivos. Então, assim, várias doenças psiquiátricas podem contribuir para uma desatenção. É como a febre, né, nas outras especialidades médicas, né, assim, é um sintoma muito inespecífico, como a gente diz. Mas a partir do momento que a gente tem uma somatória de prejuízos sociais, de prejuízos no trabalho, prejuízos acadêmicos, uma criança que, por exemplo, não consegue ficar quieta em casa, sobe na carteira da escola, a escola liga relatando problemas com essa criança, faz com que a gente pense mais num TDAH
para essa criança ou para esse adulto, no caso de problemas no trabalho, no relacionamento, né? O TDAH é hereditário? Ele tem, muitos autores consideram como uma doença genética. E como é que a gente sabe isso, né? Você pega, por exemplo, irmãos gêmeos ou irmãos, filhos de pais que têm TDAH, a chance dessa criança ser TDAH também é bem mais alta. Então a gente fala assim como uma condição hereditária e genética. E aí, até complementando, se acredita que há alterações em alguns genes relacionados ao transporte de noradrenalina e dopamina. Eu sei que aqui é uma fala até mais técnica, mas é importante porque isso vai influenciar lá no que causa o TDAH. E são genes que estão envolvidos nisso, né? Então, por isso que eu até comentei desses genes aí. O TDAH pode atrapalhar a socialização das pessoas? Então, ele atrapalha porque, por exemplo, é alguém que é esquecido. E aí você, por exemplo, confia que aquela pessoa vai fazer, por exemplo, você confia que ela vá no banco e vai pagar um cheque para você, ela esquece. Então, assim, aquilo é algo que é muito importante para você, só que a pessoa esqueceu. Então, assim, acaba gerando um desgaste no relacionamento, né? Imagina um namorado, uma namorada que esquece data de tudo, né? De quando começou a namorar, né? Então, assim, eu até estou falando de uma maneira bem humorada aqui, mas para o paciente é bastante difícil isso, né? Além das questões que eles também acabam se envolvendo em conflito, até por uma questão de um disparo de neurotransmissores aí, né? Então, para eles tudo é muito intenso, né? E muitas vezes também o conflito acaba acontecendo, porque eles falam muitas vezes sem pensar muito bem no que estão falando. Falou. Né? Então, isso acaba gerando né, um dos problemas que muitas vezes acaba acontecendo. Qual o tratamento para quem tem TDAH? O tratamento ele vai se basear nessa correção de alguns neurotransmissores, né, principalmente os neurotransmissores relacionados à dopamina e os neurotransmissores noradrenérgicos, né? Então, se acredita que haja um funcionamento inadequado, né, um funcionamento baixo desses neurotransmissores. Então, os remédios eles são chamados estimulantes, né, ou estimulantes. E basicamente eles vão corrigir esse problema desse neurotransmissor. Né? Consagrou-se aí no tratamento a Ritalina, mas ela não é a única no mercado, né? Então, assim, basicamente ela vai corrigir isso e vai fazer com que o cérebro, né, principalmente a região chamada de córtex pré-frontal, que é essa nossa região mais para frente aqui da nossa cabeça, que ela volte a funcionar normalmente. Como deve ser a rotina de uma criança em tratamento? A rotina de uma criança com TDAH, muitas vezes o pai, quando os pais, né, eles sabem que a criança foi diagnosticada com isso, num primeiro momento ele pode tender a achar que não, vamos poupar, ele é esquecido, ele é desatento, ele não consegue permanecer parado no local. Mas isso é um erro, porque a gente está tentando ressocializar, reabilitar, vamos falar assim, aquela criança, por exemplo, né? Então, assim, lógico que a gente deve levar em consideração que aquela criança, por exemplo, tem dificuldade, mas a gente deve tentar manter a rotina, né? Então, aqui a rotina é super importante para um TDAH, porque pode observar, se você, por exemplo, antes de sair de casa, todo dia deixa a sua chave em cima da mesa da sala e num momento você não faz isso, você esquece, por uma mudança de rotina. Então, rotina é importante. Então, tentar manter essa rotina, mas também não forçar, não esquecer que aquela criança tem dificuldade, né? Aqui o psicólogo é muito importante porque ele vai trabalhar essa rotina, vai trabalhar muita questão de memória, atenção. Então, anotar toda essa rotina é super importante e tentar manter esses horários. O TDAH tem cura? Essa pergunta é interessante, porque a gente sabe que 40% dos pacientes vão tender à remissão.
Mas, por outro lado, os estudos mostram também que algum tipo de prejuízo permanece, né? Então, sim, é possível que alguns pacientes não precisem mais de nenhum tipo de abordagem, mas a gente sabe que, por outro lado, boa parte deles vão precisar. Então, é importante sempre ter um acompanhamento aí de um psiquiatra, uma vez que foi feito esse diagnóstico, para a gente avaliar se não vai ser necessário uma nova intervenção, né? Qual o papel do psicólogo ou psiquiatra no tratamento? É super importante fazer a associação do tratamento psiquiátrico com o tratamento do psicólogo, né? Porque assim, o psicólogo ele vai entrar com aliás, o psiquiatra ele vai entrar com a questão farmacológica, né? E lógico, acolher essa família, acolher essa criança, mas a gente precisa de alguém que dê suporte com a questão das rotinas. A gente também não pode esquecer que são crianças que se tornam ansiosas ou adultos que se tornam ansiosos porque não dão conta da rotina que é pré-estabelecida, né? Então, assim, o psicólogo aqui ele ajuda a gente com essas comorbidades, vamos falar assim, que vão surgindo, a ansiedade, a depressão, e também nessa fixação, vamos falar assim, das rotinas, no acolhimento dessa criança também, né? O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia. Até a próxima! E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.